Ok, pessoal, então bem-vindos todos mais uma vez ao Neurofisiologia. Nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Obviamente, como o nome já diz, né, é um transtorno, uma somação de sintomas que obviamente reduzem o grau e a capacidade cognitiva, de pensamento lógico, abstrato, leva também a um quadro de descalculia, e essas alterações são observadas e observáveis inclusive na primeira infância. Tá? O transtorno ele se caracteriza por uma heredabilidade genética, então há uma predisposição genética, uma condição gênica envolvida, com locus genes específicos, com primer inicial e final, tá? Então há uma sequência aminoácida alterada, com maior ou menor penetrância, que faz com que eu tenha níveis, obviamente decorrentes, níveis de suporte também diferentes, né? O nível de suporte básico, o intermediário e o avançado. E esses níveis de suporte são de acordo com a capacidade cognitiva e intelectual que concerne o indivíduo, e também os níveis de suporte são baseados nas características motoras, ou seja, nos déficits motores, com relação à pinça grossa, pinça fina, triangulação, controle de tronco. Então, de um ponto de vista motor e de um ponto de vista também cognitivo, o afetamento persegue aí os indivíduos que são portadores e, claro, os encaixa nesse espectro, né, de maior e menor penetrância. Quando a gente fala dessa apresentação sindrômica, a apresentação fica mascarada e acortinada nos primeiros anos. Então, até o terceiro ano de vida, muitas das características ligadas ao transtorno do espectro autista ficam mascaradas por reflexos, que os reflexos presentes da primeira infância também vão até aproximadamente 3 anos e meio, e também essa questão de não se observar os sintomas evidentes ficam de acordo com o processo de neurodesenvolvimento e mielinização do sistema nervoso central. Então essas são as duas situações que mascaram os sintomas até 3 anos e meio. O processo de evolução da mielinização, que não está completo, então gera viés de confundimento, né, como de diagnóstico diferencial, e também essa característica dos reflexos que também são presentes na primeira infância. Após os 3 primeiros anos, né, 3 anos e meio, essa criança começa a perder parte dos reflexos, outros se tornam mantidos, fazendo com que ela tenha uma inação para algumas das atividades de vida diária para aquele período infante. Né? Então a criança começa a se comportar de uma maneira não equivalente com a idade que tem. Nesse sentido, ela tem dificuldade de passagem, de mudança de decúbito, por exemplo, muitas das vezes de semi-ajoelhado para de pé, muitas das vezes de sentado para semi-ajoelhado, o que no começo parecia uma característica de avanço motor. Após os 3 anos e meio, com o desaparecimento de muitos dos reflexos e permanência de outros reflexos, o que parecia um avanço agora se vê como um atraso. Então, até os 3 anos e meio, nós não conseguimos fechar o diagnóstico do espectro autista, porque nós não temos aqui um diagnóstico laboratorial para o autismo e nem um diagnóstico imaginológico para o autismo. Não há alterações morfológicas na ressonância nuclear magnética e nem funcional, não há alterações séricas para a detecção de padrão autístico, por exemplo. Então, não há modificação de linhagem vermelha, linhagem branca do sangue, biomarcadores inflamatórios, não há uma doença flogística, é uma doença de heredabilidade genética com alteração locogênica. E, consequentemente, né, até os 3 anos e meio, isso fica mascarado pelos reflexos infantis que por ali permanecem e pelo processo de baixa mielinização. Conforme os 3 anos e meio vão se avançando e a cronologia da criança vai aumentando, o processo de saúde, o processo de mielinização que era para avançar, ele se torna estagnado. E aí que vem, obviamente, as características mais básicas e iniciais do autismo, que são quais? São características ligadas à capacidade de troca entre, obviamente, o indivíduo portador e um terceiro, e essa troca é uma troca psicossocial. É o olhar, não é? A presença daquele olhar que foca, né? O olhar presente dessa criança não se faz. Ela não tem um olhar de foco para uma outra criança, para um outro adulto. As interações sociais, elas são rebaixadas. A criança tem um certo embotamento no retraimento social. Algumas alterações são ligadas também ao cunho espacial, percepcional.
por exemplo, luminosidade os afeta, né? Então, luz muito incidente, sons muito, talvez para a idade fossem sons agradáveis, mas para a criança não é. Então, sonoridade, luminosidade, presença de terceiros, há uma certa tendência ao isolamento social por dificuldade também do caráter comunicativo. Então, sendo assim, eu começo a diagnosticar o processo autístico a partir de 3 anos e meio, porque dali para frente eu teria que ter um avanço do processo de mielização e tem um retardo. Então, o que antes parecia um bom desenvolvimento, né, até mesmo com um pulo de etapa, muitas das vezes essas crianças com 3 anos, elas nem se ajoelham ou engatinham, elas passam já do arrastado para o de pé, elas pulam na fase motora. Esse pulo de fase motora pode ser percebido como uma coisa benéfica para os pais, mas na realidade não é. Depois disso é notado, após os 3 anos e meio, de que essa criança agora não consegue, muitas das vezes, inclusive com suporte médio, ter controle de tronco, né? Então a necessidade de analisar a questão da percepção espacial, das relações interpessoais e da capacidade de noção motora, da capacidade de evolução da psicomotricidade dessas crianças. Interessante então saber que muitas dessas crianças que são diagnosticadas com autismo aos 3 anos e meio, 4 anos, elas são hiper também diagnosticadas. E esse hiperdiagnóstico se dá pela principal patologia de viés de confundimento, que é o TEL. Então, a principal patologia de viés de confundimento do TEA é o TEL, que é o transtorno específico de linguagem. Significa, professor, que muito do processo de aprendizado e muito do neurodesenvolvimento, ele é ligado às capacidades e competências desse indivíduo portador de se manifestar com a sociedade, se manifestar com o outro, sim. Então, muitas das vezes ele não tem o TEA, ele não é encaixado no transtorno espectro autista, mas ele tem o TEL, que é o transtorno específico de linguagem. Ele tem uma dificuldade para a fala, ele tem afasias, ele tem alterações ali de fala, como as ecolalias. O que é uma ecolalia? Uma ecolalia é uma representação fonética de repetição de sílaba, não é? Uma ecolalia é uma representação fonética de repetição de sílaba. E além da repetição de sílaba, a repetição do que o outro está dizendo. É o que muito se assemelha com a ecolalia do transtorno espectro autista. Mas, diferentemente do transtorno espectro autista, o paciente com o TEL, que é o transtorno específico de linguagem, tem manifestações motoras muito menos severas, ou seja, manifestações motoras bem brandas, tá? Talvez a principal, e assim é, a manifestação motora um pouco mais severa do transtorno específico de linguagem seja uma hipotonia até os 4 anos e meio de idade. Por isso é tão difícil fechar o diagnóstico de transtorno espectro autista do tipo leve, porque você tem muitos vieses de confundimento com outras patologias, como essa que eu estou citando, que é o transtorno específico de linguagem. Mas haja visto que as manifestações em ambos são motoras e sensitivas, vamos tentar analisar e entender que as manifestações motoras do transtorno específico de linguagem são menos severas ainda e que levam a um quadro no máximo de hipotonia até os 4 anos e meio. E aí é um ganho a partir dos 4 anos e meio, um ganho substancial de força, principalmente de membro superior, que era o que era mais afetado hipotonicamente até os 4 anos e meio no TEL, ok? Já o paciente com TEA, ele tem aí uma continuidade desse prejuízo tônico. Então essa hipotonia o persegue, obviamente, ao longo de todo o curso da doença, tá? O que faz com que a criança com 6 anos e meio, 7 anos, 8 anos, com transtorno espectro autista, tenha a permanência da presença de quem? Dessa hipotonia, principalmente em membros superiores. Outras características também são marcantes nessa primeira infância, após os 3 anos e meio, onde a gente verifica, obviamente, as principais manifestações do TEA, como, por exemplo, além da ecolalia que eu havia mencionado, a repetição da frase do terceiro. A repetição da frase do terceiro e a colocação de si per se
não como primeira pessoa, mas como terceira pessoa na linguagem. Eles se colocam como terceira pessoa na linguagem. Por exemplo, Mônica, você quer comer? Mônica quer comer. Mônica, você quer beber? Mônica quer beber. Ela se coloca na resposta quando indagada, não é? Ela se coloca como uma terceira pessoa e não em primeira pessoa. Isso são pontos importantes para o fechamento de diagnóstico de um paciente com transtorno do espectro autista. Então, mais uma vez, são prejuízos motores, prejuízos somestésicos, que nós vamos tratar daqui a pouco sobre eles, são prejuízos cognitivos e prejuízos no aspecto da fala, da cognição da fala. Uma fala ecolálica, uma fala de repetição silábica, uma fala de se colocar em como um terceiro quando as respostas são necessárias. Com relação à atividade motora, essa atividade motora ela pega, obviamente, a parte motora do lobo ali frontal, o giro frontal, o giro pré-frontal e a parte suplementar motora, fazendo com que os níveis de descendência extrapiramidais possam ser afetados. Professor, você quer dizer que a via extrapiramidal mais uma vez é afetada? Sim, e a via extrapiramidal ela cuidava do quê? A via extrapiramidal cuidava de movimentos grosseiros, obviamente programados nos núcleos ali tronculares inferiores. Normalmente essa criança tem um padrão de valgismo de joelho, genovalgo de joelho, queda e desabamento do arco medial plantar, anteriorização de tronco e perda do processo de dissociação de cinturas. Porque quando a gente anda, nós temos dissociação de cinturas, não é? A cintura escapular ou o meu símbolo escapular direito se dissocia com o meu símbolo pélvico esquerdo. Ninguém anda em bloco, né? A gente anda em dissociação de cinturas. Né? A criança com transtorno do espectro autista, ela tem uma tendência muito grande a ter uma alteração da dissociação de cinturas. Genovalgo de joelho, desabamento do arco medial do pé, longitudinal, na borda medial, e ela começa a ter o quê? Um andar em bloco, obviamente, de M corpo para M corpo e sem dissociação de cinturas. Essas são características importantes que, obviamente, associadas a outras que eu vou continuar comentando, auxiliam no fechamento de diagnóstico. Professor, nós não teremos tabela assim como nós tínhamos para o TDAH, para esquizofrenia e para o borderline? Claro que sim. Tá? Então, na próxima aula eu vou trazer uma tabela para o TEA e, inclusive, alguns testes que são aplicados para o fechamento de diagnóstico do espectro autista. Mas vale lembrar, o espectro autista, principalmente do nível de suporte leve, né? É assim, tem que ter muito cuidado para fechar esse diagnóstico, porque ele pode ser muito similar com outras doenças, como eu expliquei, como o TEA, transtorno específico de linguagem. Então não é apenas um teste, são vários testes com inúmeras questões, onde você tem um score total, uma pontuação que é extraída desses testes para poder alocar essa criança no espectro ou não. Com avaliação psicológica, com avaliação neuropsiquiátrica, com avaliação pedagógica, né, neuropsicomotora. Então é uma equipe ali, né, com o fonoaudiólogo também, é uma equipe que cuida do fechamento diagnóstico do paciente com autismo. Então é diferente. É uma patologia aí que pode se assemelhar e se assemelha muito com outras, ok? Do ponto de vista motor, as manifestações são estas, a alteração também motora por retesamento da musculatura da mímica facial, há uma hiperestimulação principalmente da musculatura da região inferior do rosto, principalmente a musculatura como o risório, né? Zigomático maior, zigomático menor retesados, e normalmente há uma tendência para um lado ipsilateral do retesamento do zigomático maior, zigomático menor e risório. Tá? Alterações como também a cialorreia, não é? Um aumento da produção ali de saliva pelas glândulas salivares, principalmente as glândulas salivares sublinguais e submandibulares. Consequentemente, há essa característica de cialorreia, dificultando inclusive o processo de deglutição alimentar, tá? Fazendo com que esse indivíduo tenha uma dificuldade, principalmente na função de deglutição da região da faringe. Então, a fase faríngea da deglutição, ela se vê alterada por esse paciente. De um ponto de vista motor também, fraqueza da musculatura paravertebral e fraqueza também dos músculos adutores escapulares. E normalmente, então, a postura é uma postura de protração, de protrusão de ombro. Protração, protrusão de ombro, flexão de membros superiores,
represamento da musculatura inferior do rosto, cialorreia, geno válvulo de joelho, depressão, desabamento do arco longitudinal do pé, sem dissociação de cinturas. É o padrão, por exemplo, do suporte médio, do suporte severo do espectro autista. De um ponto de vista motor, basicamente é isso. Obviamente nós temos outras características, mas esse é o básico para hoje. Tá? De um ponto de vista somestésico, a alteração do que a gente já bem sabe e viu no primeiro bimestre aqui, a alteração do giro parietal o quê? Superior. Giro parietal superior que cuidava de quais especificações? Empilhamento, organização dos objetos, encaixe dos objetos. Essa área é uma área extremamente afetada. Então eles não têm muita noção espacial também. E obviamente aquela adequação do tato, da pressão, da vibração, do estiramento. Eles têm uma certa reticência a encostar em alguns objetos e ter a pele tocada, os tecidos tocados, e obviamente eles são avessos a isso. Tá? Então, por isso, a característica de identificação e a característica de acomodação dos corpúsculos ela é mais lenta nesses pacientes. Esses corpúsculos são hiperativos nesses pacientes. Quais corpúsculos? Pacini, Ruffini, Krause e Meissner. Pacini, Ruffini, Krause e Meissner, eles são hiperativos nesse paciente. Então você pode notar que são crianças que relutam, antipatizam e relutam a colocar uma meia, calçar um tênis, a colocar uma calça ou uma blusa de manga comprida. Então vai incomodando. E somestesicamente esse circuito neural é hiperativo. Há uma hiperatividade neural desse circuito somestésico, que é uma área que se trabalha muito, inclusive, para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Trabalha-se a dessensitização ali térmica desses indivíduos, a dessensitização ali somestésica desses pacientes. Claro, prejuízo também cognitivo. Já falamos dos prejuízos motores, já falamos dos prejuízos somestésicos, já falamos da questão ali da primeira infância, da mielinização, e claro, os prejuízos cognitivos eles também são extremamente severos de acordo com a penetrância espectral desses pacientes. Principalmente, esses pacientes têm muita, mas muita dificuldade na capacidade interpretativa das questões que são impostas. Muitas das vezes, questões que são mais lógicas são mais fáceis de serem realizadas e, obviamente, chegam a um resultado, mesmo que por vias diferentes, como em cálculo, mas chegam a um resultado. Quando uma capacidade é a capacidade de interpretação de uma questão, eles têm certa dificuldade de compreender o que está sendo pedido, a maneira com a qual está sendo pedida. Isso a gente encontra desde a primeira infância até, obviamente, pacientes que estão alocados no espectro autista, que são pacientes adultos jovens ou que são pacientes idosos. Perdão. Isso os persegue ao longo de toda a vida. Há uma maneira diferente de compreender o questionamento que é feito por esses pacientes. Professor, agora me diga, o paciente ele melhora? Ele pode melhorar? Então normalmente a gente tem esse tipo de questão, Pacientes de nível de suporte médio, níveis de suporte avançado, por exemplo, têm uma tendência, um prognóstico mais desfavorável em melhorar. Por conta do quê? Do processo de mielinização. Não tem como você aumentar a taxa de produção de bainha de mielina e das vias neurais após a primeira infância. Consequentemente, você tem um tratamento para aumentar a neurotransmissão. Você tem tratamentos para tentar arrefecer os quadros de agressividade, os quadros de fúria, as manifestações que são severas nesse sentido: raiva, fúria, medo, as manifestações motoras de hipercinetia, de aumento de movimento, de se debater. Essas características nós temos tratamento farmacológico, mas para as características de melhora da capacidade cognitiva, nós não temos pelo fato de termos uma falha no processo de mielinização. E essa mielinização ela é interrompida na primeira infância. Mas em indivíduos com níveis de suporte mais básicos,
esse processo de mielinização ele pode ser recuperado. Então veja a diferença, eu tenho suporte médio e suporte avançado. Em suporte médio e avançado, passou aquela primeira fase de mielinização até 3 anos e meio, 4 anos, passou, não tem como haver uma nova recuperação de mielinização. Não tem como forçadamente, ou através de um fármaco, ou através de uma psicoterapia, avançar no processo de mielinização. Mas no nível de suporte básico, sim, após esses 3 anos e meio e a identificação e fechamento de diagnóstico aos 3 anos e meio, 4 anos, tem essa janela do prejuízo. Se você não trabalha nessa janela do prejuízo, você não ganha. Mas se você trabalhar o autista de suporte básico nessa janela de prejuízo após os 3 anos e meio, ele avança, ele remieliniza, entendeu? Então o paciente autista de suporte básico, por exemplo, ele pode ser sujeito a um processo de remielinização, ou seja, dá para voltar a formar e agregar bainha de mielina nas vias neuronais, através de psicoterapia, fonoaudiologia, estímulos aí diversos. Então, nesse sentido, o diagnóstico tem que ser feito de uma maneira bem precisa, para saber qual é o nível de suporte desse indivíduo. Mas é óbvio que, independente, você não vai pagar para ver, né? Esse indivíduo vai passar por psicoterapia, vai passar por tratamento. Outra característica marcante de fechamento de diagnóstico são os padrões que são recorrentes, e não só as repetições ecoláricas que o paciente tem ou as reproduções ecoláricas do terceiro, mas também características motoras que ele usa para objetos durante o seu uso ali. E quais são essas características motoras de uso de objetos? Características como, por exemplo, o alinhamento dos objetos. São indivíduos que fazem alinhamento de objetos. Então, se você dá 10, 20 brinquedinhos pequenos para aquela criança começa a formar filinha com aqueles brinquedos, começa a alinhar aqueles brinquedos. Tá? Então, o alinhamento dos objetos, nesse quadro de primeira infância, é uma das características marcantes também desse processo. Além do alinhamento de objetos, toda a questão da fala e também, veja que interessante, a falta do medo. Então, sempre entrelaçando a motricidade com o emocional, com a somestesia. Esses indivíduos eles têm uma alteração na região de corpo amidaloide, o que faz com que nesse primeiro período eles não tenham medo ou noção do perigo. É aquela criança que sobe no braço do sofá, sobe em cima da cadeira, sobe não sei aonde. No começo é até bonitinho, fala, olha como ele é esperto, olha como ele não tem medo. Ele não tem medo porque ele não tem noção do perigo. Então ele não tem essa noção do que aquilo pode causar, o dano que aquilo pode gerar, ou que aquilo possa gerar. São crianças que normalmente são levadas ao atendimento pediátrico e não ao atendimento neurológico infantil. São crianças que batem a cabeça na quina da mesa, frequentemente na parede, porque não tem noção espacial, lembra? Está pegando o giro parietal superior e o giro parietal inferior. Além de não terem capacidade de empilhamento, de organização, de encaixe, também não tem muita noção da distância, da metria entre os objetos. E aí acaba tendo aí, batendo a cabeça nas quinas de mesa, nas cadeiras, nos móveis aí utensílios da casa, levando a um atendimento pronto, ou um pronto atendimento, como no caso, aos atendimentos pediátricos e não aos neurológicos infantis. Tá? Além disso, outras manifestações também são muito frequentes, como por exemplo a seletividade alimentar. São crianças que têm seletividade, obviamente até adultos, quando ao avançar da idade, seletividade com um certo tipo de alimento, ou obviamente se abstém inclusive de certo tipo de alimento ou certo tipo de textura desses alimentos. Tá? Então é muito comum a criança que só come alimentos separados, mas não os come unificados. Ela come o pão separado e come a mussarela separada, mas se você colocar a mussarela no pão, ela não come. Tá? E outros exemplos que são fatídicos. Não toma refrigerante. Que criança que não gosta de refrigerante? Então, muitas das vezes há uma seletividade aí de se abster do consumo de refrigerante.
E normalmente dos açúcares adicionados, essa criança adota o chocolate como a sobremesa de preferência ou preferida. Em detrimento a vários outros doces, ela escolhe um como característica principal. Por falar de textura, a textura dos alimentos que come e a textura dos objetos que entram em contato com o tecido corporal, né? Então essa seletividade é uma seletividade alimentar, uma seletividade somestésica. Outra coisa importante é que essas vias neurais afetadas que estão por alteração mielínica nessa primeira infância, nesse primeiro processo de mielinização, elas ocorrem em áreas específicas, como a motora, como a somestésica representada, como a gustativa na região insular, só que outras áreas continuam sendo hiperestimuladas, como a área que capta do homúnculo do giro pós-central, que é a área somestésica principal, que são as áreas de Brodmann 1, 2 e 3, e principalmente a área aqui de decodificação auditiva. Essas não são hipoestimuladas por falta mielínica, essas são hiperestimuladas. Então a audição é hiperestimulada. Então muitas das vezes há uma inclinação, e na maioria delas, uma inclinação para o gosto musical, não é? Então a música os acalma, eles têm uma concentração maior quando a sonoridade é imposta. É óbvio que também há uma seleção por determinado tipo de som, mas a sonoridade é bem aceita por eles. A música em si é bem aceita por eles. E alguns dons, óbvio, que são avançados em detrimento a tudo isso que ocorre, principalmente relacionados ao meu giro temporal médio. O meu giro temporal médio é aquele giro que passa a decodificar o que é grave de agudo e o tom da sonoridade. Então, muitos dos ouvidos absolutos são características de pacientes que têm o quê? Autismo, por ter um alto grau de desenvolvimento da massa encefálica e um alto grau de mielinização na região de giro temporal médio. Tudo bem, pessoal? Essas características são importantes, que todas elas irão funcionar para fechar o diagnóstico do paciente com autismo. E professor, o que é aquele mito? Né? A vacina leva ao autismo, a ingesta de alguma medicação durante o período gestacional? Não tem nada comprovado. Nós sabemos da heredabilidade genética, tá? Nós sabemos que isso, obviamente, é uma verdade absoluta, né? Já continua sendo investigado. Só que nós não temos relação ainda com inoculação, por exemplo, viral ou qualquer outro tipo de meio vacinal relacionado com o autismo, tá? A gente não tem isso. Só alguma pergunta sobre o autismo? Não? Nada? Tá tudo bem? Tá? Então, a gente diria, é isso. Tá? Então, normalmente, né, essas crianças também, elas têm uma diferença das manifestações com relação ao sexo. Isso é importante, né? Então, mais uma vez, a testosterona é um ponto de deflagre e um gatilho importante para a gravidade das manifestações. Professor, você quer dizer que nos meninos as manifestações tendenciosamente ligadas ao gênero, obviamente, são piores? Sim. Então nós temos aí epidemiologicamente, falando estatisticamente, prevalentemente, né, os níveis de suporte moderados e avançados, eles são estatisticamente maiores, não é? Percentualmente maiores nos indivíduos do sexo masculino. E as meninas, então, elas têm nível de suporte ali comparado de maneira relativa do percentil, um nível de suporte mais brando. Então as manifestações são menos severas nas meninas. Okay? Não se tem ainda um padrão estrogênico ou progesterônico de defesa, mas se tem um padrão testosterônico aí de avanço e de prejuízo na manifestação dos sintomas. Outra coisa que ocorre, né, nesses indivíduos é uma alteração da libido, do instinto sexual. Né? Esses indivíduos eles têm uma cessação, muitas das vezes, ou redução dessas características da libido, do desejo sexual, quando principalmente encontrados nos níveis moderado, de suporte moderado e de suporte avançado ou grave suporte. Tá? Os indivíduos de suporte básico, como eu sempre comento, são indivíduos ali que levam uma vida quase que normal, dependendo da penetrância genética, uma vida quase que normal. Uma pergunta
Professor, o que você considera que autismo tem cura ou não? Depende das linhas de pensamento, das linhas terapêuticas. É aquilo que eu digo. Se uma doença é, obviamente, um quadro clínico geral e a não manifestação sindrômica, se ele não manifestar essas apresentações, a gente pode considerar que o indivíduo tem a cura. Né? Agora, se você considerar que a doença ainda se encontra com ele, né? E se ele realizar a cessação dos tratamentos que fez, ele, obviamente, mesmo que não manifestando, você diz que ele tem a doença consigo, mas não manifesta os sintomas. Eu sou do ponto de vista do seguinte: o paciente que não tem sintoma não tem doença, evidentemente. Não é? Como é que você faz o diagnóstico clínico, a propedêutica de um paciente? Você faz baseado nos sintomas apresentados. Se o paciente não é queixoso, ou não tem dificuldades, ou tem alterações ali comportamentais, como é que você pode dizer que ele é um paciente doente, se ele não as manifesta? Tá? É a mesma coisa que a gente fala para o câncer. O paciente não faz tratamento para o câncer? Faz, não faz? Então, quando ele não tem manifestações sindrômicas daquele carcinoma, que seja, ou vocês viram hoje em patologia tantas manifestações que vocês viram em quadro, significa, por exemplo, que se ele não tem as manifestações, ele continua com câncer, ele continua doente? Não, mas obviamente que ele tem aquele erro genômico para o câncer, e ele pode voltar, não pode? Só que enquanto ele não volta, ele permanece ou se apresenta como um paciente saudável. Por que em neurologia isso tem que ser diferente? Entende? Por que isso? Por que um paciente ali neurológico infantil, após um tratamento de longos períodos, como por exemplo 3, 4, 5 anos, após os 3 primeiros anos e meio de vida, depois de ter ali sido reduzidas e também abolidas as manifestações, eu não posso dizer que ele se curou. Se as manifestações voltarem em um próximo período de vida, por exemplo, mais adiante, obviamente eu vou dizer que agora ele está doente, mas nesse período onde eu tive a remissão completa das manifestações, eu não posso dizer que não. Tá? Então tudo depende de linhas e linhas de pesquisa, né? Autores e autores, né? Que falam, obviamente, sobre o autismo. Tudo bem, pessoal? Tratamento para o autismo. O que a gente fala de tratamento? Tratamento medicamentoso para o autismo. Tá? Nós temos alguns tratamentos que, mais uma vez repito, não trabalham efetivamente no aumento do grau cognitivo, mas tentam arrefecer e reduzir quem? As manifestações motoras, os clonos, as manifestações clônicas de movimento de repetição, tentam reduzir, obviamente, também as alterações ligadas ao comportamento da ingesta alimentar ou patologias comorbidades associadas como o aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade, mas que não conseguem modificar as características cognitivas do indivíduo, isso em grau de suporte mais avançado. Então, por isso as medicações são muito ligadas e parecidas com as medicações que são prescritas para o paciente com TDAH, né? Como, por exemplo, a gente tem a risperidona. Nós não falamos de risperidona ainda, nós falamos de metilfenidato, Ritalina Concerta, falamos do Atenta, né? Para aumentar o envio adrenérgico, a recepção adrenérgica no lobo pré-frontal. Nós falamos de outras medicações como a clorpromazina para o paciente com esquizofrenia, falamos de outras medicações como o inibidor seletivo de recaptação de serotonina para o paciente com borderline, mas não falamos da risperidona. A risperidona é uma medicação que reduz os níveis dopaminérgicos do sistema nervoso central. Ela não os regula, ela reduz substancialmente os níveis dopaminérgicos. Inclusive, são muito indicados para que esses pacientes com transtorno espectro autista, eles melhorem a qualidade do sono, reduzam a capacidade a capacidade de reatividade frente à luminosidade, à parte auditiva que os incomoda muitas das vezes, né? Então diminui a rotação do sistema nervoso central, sendo que a dopamina é o principal neurotransmissor excitatório. Então a risperidona ela vai dar uma acalmada no indivíduo. Não é capaz de fazer com que ele organize o pensamento, infelizmente. Não é capaz de fazer com que ele pense melhor, ou que ele aumente a capacidade cognitiva, ou que consiga fazer a diferenciação entre as situações ali comportamentais, mas diminui o clonus motor, acalma o paciente, melhora a qualidade do sono, é um excelente indutor do sono, mas traz efeitos deletérios e efeitos a reboque disso. Lembra quando eu reduzo dopamina no eixo neuroendócrino que eu expliquei
expliquei, tá? Mexendo naquela via túbulo-infundibular. A mesma coisa acontece com o paciente do espectro autista. Quando eu reduzo dopamina na região hipotalâmica, eu acabo descontrolando, né, obviamente, o controle da ingesta do período prandial. O cara vai engordar. Então, risperidona engorda não é pouco. Não é? Esses pacientes aí, com 3 anos e meio, 4 anos e meio, 5 anos que já começam com o uso da risperidona, eles se acalmam, há uma boa indução do sono, né? Não organiza muito bem as ideias, mas de certa maneira há um manejo melhor dessas crianças nessa primeira infância. Mas o que acontece? Aumenta a ingesta no período prandial, no almoço, no jantar, eles aumentam o consumo, principalmente de comidas que são extremamente calóricas. O corpo está pedindo caloria, tá? Por conta de um desbloqueio na região hipotalâmica, principalmente no centro ventrolateral do hipotálamo. Os centros ventrolaterais do hipotálamo que controlam essa saciedade, eles estão inibidos porque eu não tenho dopamina. Deu para entender? Então, quando eu tenho esse eixo alterado dopaminérgico, eu passo a comer mais. Tá? Então, o uso da risperidona aumenta o peso. Tá? É um dos efeitos colaterais. Tá? Outro dos efeitos colaterais é obviamente, mais letargia ainda para as respostas que são dadas a perguntas frequentes que são feitas aos indivíduos portadores da doença. Tá? Então, a capacidade cognitiva não acelera. A capacidade de percepção melhora, a percepção ambiental para a risperidona melhora, mas a cognição para a resposta não. Mas só de aumentar a percepção ambiental já é ótimo, né? Só dele não bater a cabeça na mesa, bater a cabeça não sei aonde, ter uma noção dessa percepção, compreender ali o ambiente que o cerca, saber que ali é a porta da sala, a porta da cozinha, que ali é o banheiro. Essa percepção ambiental é muito importante. Então, melhora a qualidade do sono, reduz a agitação e o close, melhora a percepção ambiental, ela acaba agindo mais ou menos nessas áreas nucleares que foram citadas. Tudo bem, pessoal? Joia? Maravilha. Então tá bom. Então hoje basicamente é isso. Depois a gente vem com exemplos e eu quero trazer casos clínicos de transtorno do espectro autista. Nós vamos fazer caso clínico. Vamos colocar o caso de criança, não sei quantos anos, tal, tais manifestações. Tá? Aí a gente vai trabalhar em cima dessas manifestações. Lembrando sobre as manifestações somestésicas, sobre as manifestações motoras, sobre as manifestações emocionais desses indivíduos. Ok? Lembrando que não é só TDAH, nós vamos ver também transtorno afetivo bipolar nesse próximo trimestre também. Transtorno espectro autista e afetivo bipolar no próximo trimestre. TDAH é agora, dia 10 que vem. Estamos aí, chegando. Uma prova, ó.